esquecido de começar, tinha esquecido de gravar. O método do padrão interno, ele serve para quando a matriz altera a resposta do analítico, né? Então aqui a gente tem um exemplo de método de adição de padrão. O ferro 3 forma um complexo com íons tiocianato, que tem a seguinte fórmula, né? Esse daqui é o tiocianato de ferro 3. Você imagina que o ferro 3, quando ele está muito concentrado, ele tem uma coloração amarela, mas normalmente uma solução de ferro 3 não tem coloração nenhuma, né? Quando o ferro 3 reage com o tiocianato, é formado um complexo vermelho sangue. O complexo, que tem o máximo de absorvância em 470 nanômetros, uma amostra de água de poço foi analisada de acordo com o esquema mostrado na tabela a seguir. Calcule a concentração de ferro em partes por milhão na água de poço. Então, essa daqui é uma questão que eu sempre dou em prova. Aqui na tabelinha tem até a resolução que eu fiz com o pessoal de 2021 e 2022. Né? Depois a gente compara. Então, assim, você tem aqui a amostra. Você pega 50 ml da amostra, coloca 5 ml de um agente oxidante e coloca 5 ml de um padrão, né, que é 2,75 partes por milhão, né? Você imagina que partes por milhão é o mesmo que miligramas por litro, né? Então você tem a tua amostra, você coloca 5 ml de um agente oxidante, 5 ml de um padrão e 20 ml da solução colorimétrica, né, que no caso é o tiocianato de potássio. E depois 20 ml de água deionizada, e você obtém uma absorvância de 0,549. Você faz esse mesmo procedimento para a amostra, só que dessa vez você não adiciona padrão, né? Então, como que você resolve esse tipo de exercício? Você imagina que você resolve esse tipo de exercício como se fosse uma regrinha de 3. Né? Então, aqui, por exemplo, eu coloco que a concentração da minha amostra, aqui eu tenho a minha amostra que tem uma concentração desconhecida. Então, eu vou representar como C. Eu não sei a concentração da minha amostra, né? Obviamente, né, na construção de um método analítico, eu quero saber qual que é a concentração da minha amostra. Essa amostra, ela vai ter uma absorvância de 0,231. 0,231. Aí eu tenho uma segunda amostra. Repara que tanto a amostra que eu não adicionei padrão quanto a amostra que eu adicionei padrão, todas as duas amostras foram diluídas para um volume final de 100 ml. Né? Então você imagina que a concentração que eu achar aqui, na verdade, vai ser 2 vezes menor que a concentração na minha amostra original. Né? A gente vem falando de fator de diluição o curso todo. Até nas titulações a gente usou fator de diluição, né? A gente ia determinar ácido acético no vinagre. A gente tinha que diluir o vinagre 10 vezes para poder titular. Aí a gente achava uma concentração X, mas a concentração no vinagre era 10 vezes aquilo, né? Porque o vinagre foi diluído 10 vezes antes de ser titulado, né? Então depois a gente aplica o fator de diluição para a gente não se perder com muitos cálculos. Então eu tenho uma solução, a mesma solução, eu tenho uma concentração desconhecida de ferro, mais uma concentração que eu adicionei um padrão. Né? Então eu tenho a minha concentração desconhecida mais uma concentração do padrão que eu adicionei. E essa solução, ela vai ter uma absorvância de 0,549. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a concentração do padrão. A concentração do padrão eu tenho que sempre saber. Então, ele está falando que eu adicionei. Então, o volume do padrão que foi adicionado foi de 5 ml. Eu vou colocar aqui concentração adicionada para a gente não se perder. Tá? A concentração desse padrão que eu adicionei na amostra é de 2,75. E o volume final da minha amostra foi 100 ml. Né? Deixa eu deixar as unidades aqui para fora, porque senão vai dar erro no Excel. Né?
eu tenho que saber que a unidade é ml e que aqui a concentração é ppm, né? Tenho que saber as unidades que eu estou trabalhando, mas no Excel eu não posso colocar a unidade na célula, porque senão ele dá erro. Porque, obviamente, né, ele só opera com números. Então, a concentração que foi adicionada à minha amostra vai ser o quê? Vai ser o volume do padrão que eu adicionei, vezes a concentração, dividido pelo volume final. Então, você imagina que a minha amostra que eu não adicionei padrão, ela tem uma concentração desconhecida. A amostra que eu adicionei o padrão, ela vai ter uma concentração desconhecida mais 0,1375. Então, eu resolvo isso daqui através de uma regrinha de 3. Opa. Eu resolvo isso daqui através de uma regrinha de 3, né? Lembra aquelas regrinhas de 3 quando você estava lá na primeira série? Quando você fazia regrinha de 3, né? Ou como a gente fez regrinha de 3 quando a gente fez regrinha de 3 lá na parte de estequiometria, né? Que eu falava que 2 mols de água oxigenada se desproporcionavam a dar 2 mols de água mais 1 mol de oxigênio. Aí eu falava que se eu tivesse uma concentração 2 mol por litro, isso daqui ia me dar 1 mol de gás que tem um volume de 22,4 litros. Aí se eu tivesse uma água oxigenada de concentração, por exemplo, 1 mol por litro, os volumes que essa água oxigenada me proporcionam de oxigênio ia ser X. Aí eu resolvia multiplicando em cruz, né? Esse aqui é só um exemplo, né? Então, a gente resolve isso daqui como se fosse uma regra de 3. Eu vou multiplicar em cruz, né? Então, eu tenho que a concentração da solução desconhecida vezes 0,549 é igual a concentração da minha solução desconhecida mais a concentração que eu adicionei, que eu sei que é 0,1375. Isso daqui multiplicado por 0,231. Então, eu tenho que resolver essa igualdade, para poder achar o valor da minha concentração, né? Então é muito simples, né? É só fazer a multiplicação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 0,549 e aqui eu tenho 0,231. Então, se eu expandir esse produto que tem desse lado, né? Aqui eu vou ter a concentração vezes 0,549 e aqui eu vou ter 0,231C mais 0,231 vezes 0,1375. Só estou expandindo, até vou fazer um mesclar aqui para você ver bem bonitinho como é que está acontecendo. Então, eu posso dizer que a minha concentração é igual a 0,549 menos 0,231, sendo que isso daí é igual... Opa, acho que eu não mesclei direito aqui. Isso, agora sim. Sendo que isso daqui é igual a 0,231 vezes 0,1375. Então, eu vou vir aqui, vou dar um igual. Então, eu sei que o produto dessa subtração vai ser igual a 0,3176. Então, eu faço essa subtração aqui. Então, nessa célula aqui, eu vou resolver essa subtração. Só eu dar um igual. Então, eu tenho que C
vezes 0,318 é igual a 0,03176, né? Então, eu vou dizer que o valor de C é igual a isso dividido por isso. Então, eu vou ter um valor de 0,00988 ppm para minha amostra. Só que tem um detalhe, essa amostra, ela foi... Só que tem um detalhe, né? Essa amostra, ela foi diluída, essa amostra aqui, ela foi diluída 2 vezes, né? Então, para eu dizer qual que é a concentração dessa amostra, é só eu fazer isso daqui vezes 2. Eu vou achar um valor de 0,19976, né? Igual eu fiz com o pessoal dos últimos anos. Tá vendo? Não tem erro, ó. Você tem a concentração da sua amostra, você tem a tua amostra desconhecida que tem uma concentração, obviamente, desconhecida. Desculpa, acho que eu não me expressei bem, né? Você tem uma concentração, você tem uma amostra que você deseja saber a concentração, que é C. Ela te dá uma absorbância de 0,231. Quando você adiciona 5 ml de um padrão interno que tem concentração 2,75 ppm, né, nessa amostra, e você dilui ela para um volume final de 100 ml, você sabe que essa amostra vai ter uma concentração desconhecida mais 0,1375. Ok? Então é só você resolver essa regrinha de 3 que você acha o valor de C. Né? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei esse com esse, está aqui, e eu multipliquei esse daqui com esse daqui. Né? Esse daqui eu estou mostrando nessa célula. Então eu só expandi, só multipliquei 0,231 por C e 0,1375. Onde esse 0,1375 é a concentração da minha amostra, é a concentração do padrão que eu adicionei à minha amostra. Né? Então, por fim, fazendo essa álgebra aqui, você chega nesse valor de concentração aqui. Não se esqueça que o enunciado do problema fala que eu coloco 50 ml de amostra, mais 5 ml mais 5 ml de reagente colorimétrico, o volume final é 100 ml. Então, você imagina que a minha amostra original vai ter uma concentração 2 vezes maior do que a concentração que eu achei, por causa do fator de diluição, certo? Então, é assim que a gente resolve esse tipo de exercício. É só resolver a regrinha de 3. Então, aqui a gente tem um outro exercício. Nesse exercício aqui, eu quero trabalhar com vocês novamente a obtenção da curva analítica utilizando o Microsoft Excel. Né? Então, nesse exercício, a concentração de íons sulfatos em águas naturais pode ser determinada pela medida da turbidez, que resulta quando um excesso de cloreto de bário é adicionado a uma quantidade medida da amostra. Um turbidímetro, instrumento usado para análise, foi calibrado com uma série de padrões de soluções de sulfato de sódio. Os seguintes dados foram obtidos na calibração. Obtenha a concentração de sulfato em uma amostra que gerou uma leitura de 2,84 no turbidímetro. Né? Então, aqui você tem as concentrações de sulfato e aqui você tem as leituras do turbidímetro. Né? Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você imagina que aqui eu estou resolvendo novamente esse exercício. Né? Então, basicamente, agora aqui é o método de calibração externa. É igual que a gente fez no laboratório. Você faz uma série de padrões, você prepara uma série de padrões, né, em solvente. Você prepara uma série de padrões em solvente e, através da curva analítica, você determina a concentração do teu analito. Né? Então,
então você tem uma amostra desconhecida que te fornece uma leitura de 2,84. Utilizando a curva analítica, você tem que dizer para mim qual que é a concentração dessa amostra, né? Ó, então, os dados estão aqui, você vai fazer o gráfico utilizando a Microsoft Excel. Então, eu vou colocar aqui os valores de X, né? Lembra que o gráfico é Y, você faz um gráfico de Y vezes X. Concentração do analito vezes resposta do instrumento. Concentração do analito é X, resposta do analito é Y. Então, você tem concentrações 0, 5, 10, 15 e 20. As respostas são 0,06, 1,48, 2,28, 3,98 e 4,61. Professor, como é que eu faço o gráfico mesmo no Como é que eu obtenho o coeficiente linear, o coeficiente angular no Microsoft Excel? Você pode obter esses coeficientes, né? Você clica aqui em inserir gráfico, aí você insere o gráfico, né? Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui para ficar num tamanho que fica apreciável para vocês verem. Então está aqui meu gráfico. Eu posso clicar aqui para deixar meu gráfico mais bonitinho. Vocês que ainda vão fazer TCC, dissertação, tese, né? Por favor, né? Nunca esqueçam de colocar os títulos aos eixos, né? Então aqui você tem a concentração, aqui você tem a concentração de sulfato de sódio, né? Então você coloca aqui concentração de sulfato de sódio, escreve concentração de sulfato de sódio. Eu gosto de colocar entre parênteses a unidade, né? Por favor, sempre coloquem as unidades nos gráficos, tá? Então você vai colocar miligramas por litro. Você pode até vir aqui, ó, no Excel, né? Página inicial, fonte, subscrito. E você pode vir aqui, fonte, subscrito, para ficar bonitinho, né? O sobrescrito da fórmula química. E aqui você vai colocar, então, a leitura do turbidímetro, que ele está representando como R. Você pode vir aqui e colocar, adicionar a linha de tendência. Você adiciona a linha de tendência e coloca exibir a equação do gráfico, exibir R quadrado. Pronto, você obteve a curva analítica. Então, você imagina que aqui é o coeficiente angular, aqui é o coeficiente linear. Então, se você tem uma curva, então, ó, você tem uma curva analítica, onde você tem y é igual a ax mais b. Então, você vai dizer que x é igual... Então, você vai dizer que x é igual a y menos b dividido por a. Ok? Então, é só você utilizar os coeficientes da curva para determinar a concentração da tua amostra. Então, o enunciado do exercício fala que a resposta dessa amostra desconhecida é 2,84. Né? Então, eu tenho que y é igual a 2,84, é só utilizar a equação do gráfico para eu resolver isso daqui. Lá no laboratório de ensino, a gente tinha diversas amostras para analisar utilizando a curva de calibração externa. Então, você imagina que deve ser um saco você ficar digitando tudo isso, né? Então, geralmente, eu uso a função proglim para obter a equação da curva analítica. Eu escrevo proj.lim, abro parênteses, coloco os valores de y aqui, ponto e vírgula, coloco os valores de x aqui, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. Então, ó, você imagina que aqui você tem o coeficiente angular e aqui você tem o coeficiente linear. Aqui você tem o r ao quadrado, aqui você tem o erro do coeficiente angular, aqui você tem o erro do coeficiente linear, né?
Ok? Então, para determinar a concentração da minha amostra, é só eu utilizar a equação do meu gráfico. Eu vou fazer isso daqui, menos isso daqui, dividido por isso daqui. Eu vou fazer a resposta que eu obtive para a minha amostra, menos o coeficiente angular, menos o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. E aqui eu tenho a resposta que é 11,54 miligramas, tá? Essa daqui que é a concentração da minha amostra desconhecida. Agora, eu tenho aqui o exercício de número 3. Esse daqui é o método do padrão interno. Pessoal, por favor, não confundam método da adição de padrão com o método do padrão interno. Você imagina que existem técnicas analíticas que elas apresentam uma certa variação. Por exemplo, você tem cromatografia gasosa, em que você imagina assim que o volume de amostra que você injeta num cromatógrafo a gás é muito pequeno. Então seria impossível você pegar um volume tão pequeno e injetar esse volume tão pequeno dentro de uma coluna cromatográfica. Então, o que acontece? Você coloca a tua amostra numa câmera quente. Essa câmera quente, obviamente, ela esquenta e faz a amostra ir para o estado gasoso. Aí você passa um fluxo de gás sobre essa amostra, né? Essa amostra que você fez, que você vaporizou, ela tem um volume muito maior do que o que você pode injetar no teu equipamento. Aí você direciona uma parte desse fluxo de gás para o teu equipamento. Você imagina que esse processo ele nunca vai injetar a mesma quantidade de amostra, né? Você vai ter uma variação na quantidade de amostra injetada. Então, se você pegar e fizer a leitura do equipamento versus a concentração, você vai ter uma variação muito grande, o que eu não quero. Então, eu adiciono um padrão interno. O que é esse padrão interno? Eu vou colocar em todas as amostras eu vou colocar em todas as amostras, né, um volume de um padrão interno, né? Ou seja, eu vou pegar uma solução padrão, eu sei a concentração dela, toda amostra que eu tô analisando, eu vou colocar o mesmo volume de padrão interno. Então, eu vou pegar o mesmo volume de amostra e adicionar em todas o mesmo volume de padrão interno. Ou seja, em todas as amostras que eu estiver injetando, eu sei exatamente a concentração do padrão interno, né? Então, eu divido a resposta do meu analito pela resposta do meu padrão interno. Dessa maneira, eu corrijo o erro. Você imagina que se de uma análise, eu estou injetando no equipamento a mesma amostra. Você imagina que se numa análise ele injetou mais do que numa segunda injeção, a resposta do meu analito vai ser maior. Só que, se eu dividir a concentração do meu analito pela minha concentração do padrão interno, a razão vai ser a mesma. Então, por exemplo, numa análise, ele vai lá e direciona para o equipamento um volume X. Numa segunda análise, que é a mesma amostra, ele vai e direciona um volume que é 2x. Consequentemente, né, a minha segunda resposta vai ser 2 vezes maior que a minha primeira resposta. Então, eu vou ter uma variação. Eu estou analisando a mesma amostra e estou tendo resultados diferentes. Mas se eu divido a resposta do meu analito pela resposta do padrão interno, ambas as respostas vão ser iguais. Por quê? Porque se injetar mais ou menos, analito também vai ter mais ou menos padrão interno. Então, vou ler o enunciado. Uma técnica que padece muito com as variações das condições de análise são as técnicas de emissão atômica, né? Por exemplo, na técnica de emissão atômica, você borrifa uma solução que tem o metal em questão numa chama. Então você imagina que se a vazão da amostra para a chama varia, a resposta varia. Você imagina que geralmente você faz isso em amostras aquosas. Você está jogando água na chama.
Você imagina que a temperatura da chama, por mais quente que ela seja, ela não vai se manter constante durante todo o tempo. Então, se varia a temperatura da chama, varia a emissão dos metais na chama, né? Eu vou ter respostas diferentes. Então, é por isso que, especialmente, né, nas técnicas de emissão atômica, você tem que usar um padrão interno. Aqui, as intensidades das linhas de emissão em chama podem ser influenciadas por uma variedade de fatores instrumentais, incluindo a temperatura da chama, a vazão da solução e a eficiência do nebulizador. Podemos compensar as variações desses fatores pelo uso do método do padrão interno. Aqui adicionamos a mesma quantidade de padrão interno a misturas contendo quantidades conhecidas do analito e de amostras com concentrações desconhecidas do analito. Então, tomamos a razão entre as intensidades da linha do analito e aquela do padrão interno. O padrão interno deve estar ausente na amostra a ser analisada. Na determinação de sódio por emissão em chama, o lítio é frequentemente adicionado como um padrão interno. Os seguintes dados foram obtidos para soluções contendo sódio e 1 ppm de lítio. Olha, pessoal, então você imagina que todas as amostras vão ter a mesma concentração de lítio. Aqui você tem concentrações diferentes de sódio e a mesma concentração de lítio. Obviamente, né? Então aqui eu tenho uma amostra e aqui eu tenho a minha curva analítica. Obviamente, você pode observar, né? Obviamente, você pode observar que, poxa, a concentração de lítio em todas as amostras é a mesma, tá vendo? Mas por que a resposta do equipamento mudou tanto? Porque eu falei, a emissão atômica é uma técnica que as condições de análise variam muito, né? Você tem que usar sempre um padrão interno nas técnicas de emissão atômica. Então, obviamente aqui a concentração do meu analito aumenta conforme Quer dizer, a resposta do meu analito, obviamente, ela aumenta à medida que a concentração aumenta, né? Mas isso daqui, se eu fizer só a concentração do sódio vezes a resposta do sódio, eu não vou ter um gráfico muito linear, né? Então, por exemplo, então, aqui eu vou apagar tudo para fazer tudo de novo com vocês. Ou até melhor ainda, né? Opa. Eu vou só copiar essa tabelinha aqui. Aqui está a resolução que eu fiz com o pessoal no ano passado. E aqui eu vou resolver de novo com... Não. Os dados dessa tabela, eles estão aqui, tá vendo? Então, a gente vai fazer de novo essa análise, né? Utilizando esses dados, tá? Pessoal, então, mais uma vez. Você está inserindo amostras que têm concentrações conhecidas de sódio, elas estão variando de 0,1 até 10. E aqui estão as respostas para o analito. Todas essas amostras têm a mesma concentração de padrão interno. No entanto, você pode observar que, apesar de todas essas amostras aqui, né, que eu tenho 5 padrões e uma amostra. Você imagina que a concentração de lítio em todas essas amostras é a mesma, mas a resposta para o lítio varia muito, por causa das condições instrumentais. Então, eu posso fazer uma curva analítica sem usar o padrão interno. Será que daria certo? Então, aqui eu vou colocar as concentrações de sódio. Aqui eu vou colocar as concentrações de sódio. E aqui eu vou colocar as respostas do meu analito. Eu vou fazer um gráfico aqui, inserir gráfico, né? Eu vou inserir meu gráfico, eu vou vir aqui
e colocar inserir linha de tendência. Não, melhor eu não colocar a linha de tendência assim. Eu vou clicar aqui e colocar adicionar linha de tendência. Aí aqui eu vou colocar exibir a equação do gráfico e aqui exibir o R quadrado. Tá vendo? Olha, a minha curva até que não ficou tão ruim. Eu tive um coeficiente de correlação de 0,98, né? Eu tive um coeficiente de correlação de 0,98. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Pessoal, vocês estão me escutando bem? Aqui sim, professor. Muito bem. Então, ó, minha curva analítica até que não ficou tão ruim, né? Mas ela poderia ficar muito melhor se eu utilizasse o padrão interno. Então, agora eu vou fazer um gráfico onde eu não vou colocar a concentração do sódio em função da resposta do sódio. Eu vou colocar a concentração do sódio em função da razão da resposta do sódio, né? Eu vou dividir a resposta do sódio pela resposta do lítio, né? Então, ó, aqui eu tenho. Então, aqui eu vou fazer uma razão, né? Eu vou fazer uma razão. Eu vou dividir a resposta do sódio pela resposta do meu padrão interno, ok? Então, ó, eu estou pegando aqui a resposta do sódio, eu estou dividindo pela resposta do lítio. Ó, a resposta do sódio dividido pela resposta do lítio. Então, aqui eu vou arrastar. E agora sim, vamos ver se essa curva analítica vai dar mais linear. Eu vou vir aqui, eu vou escrever inserir, gráfico, dispersão. Adicionar a linha de tendência. Ó, se antes eu tinha um coeficiente de correlação de 0,98, agora eu tenho um coeficiente de correlação de 0,99. Bem melhor. Então, muito bem. Agora eu posso determinar a concentração do meu analito utilizando a minha curva de calibração. Então, para eu obter o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, eu vou utilizar a função proj_lin. Então, eu vou escrever aqui proj.lin, vou abrir parênteses, aqui eu vou colocar as respostas, aqui eu vou colocar as concentrações, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro, fecho parênteses. E voilá. Né? Eu tenho agora o coeficiente angular e o coeficiente linear. Para eu determinar a concentração da minha amostra, é só eu subtrair a resposta da minha amostra, o coeficiente linear, e dividir pelo coeficiente angular. O que deu errado aqui? Já sei. Aqui, então, eu tenho a resposta do analito dividido pela resposta do padrão interno. Agora sim, 3,54. Professor, e se eu não quisesse utilizar a curva do padrão interno, será que ia dar diferente? Olha, vamos ver. Vamos determinar a concentração da amostra agora sem usar o padrão interno. Eu vou escrever proj.lin, abre parênteses, eu vou colocar aqui as respostas para o sódio, aqui eu vou colocar as concentrações do sódio, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. Se eu quiser determinar a concentração da minha amostra, eu vou usar essa equação aqui agora, né? Então, se eu quiser determinar a concentração da minha amostra, é só eu fazer a resposta da amostra menos o coeficiente
linear dividido pelo coeficiente angular. Eu vou obter que a concentração da minha amostra é 4,2 ppm. Utilizando o método do padrão interno, eu acho uma resposta de 3,54. Professor, a diferença não é tão grande. Não, de fato, nesse exercício a diferença da calibração externa para o padrão interno não tem muita diferença. Porque nesse caso do exemplo eu estou fazendo uma única amostra. Mas, por exemplo, se você está analisando a mesma amostra em replicata, você vai ver que o desvio padrão de uma amostra que você está determinando sem padrão interno e de uma amostra que você está determinando com padrão interno, né? Você está fazendo calibração externa versus padrão interno. Você vê que o desvio padrão é muito alto, né? Quando você analisa amostras em replicatas, né? Utilizando a curva de calibração externa, quando você compara com o método do padrão interno. A diferença é bem grande. Então vamos para o quarto exercício. Você pode resolver exercícios de padrão interno utilizando apenas 2 pontos, né? Então você imagina que a adição de padrão e o padrão interno você pode fazer utilizando a curva analítica ou você pode fazer apenas 2 pontos. Então aqui é um exemplo de método do padrão interno, né? O cloroforme é um padrão interno na determinação do pesticida DDT. Em uma análise polarográfica na qual cada composto é reduzido na superfície de um eletrodo, uma mistura contendo 0,5 milimols de DDT e 0,8 milimols de DDT forneceram sinais de 15,3 para o cloroforme e 10,1 para o DDT. Uma solução desconhecida de 10 ml contendo DDT foi colocada em um balão volumétrico de 100 ml e foram adicionados 10,2 microlitros de cloroforme. Após a diluição com o solvente, até a marca da aferição do balão volumétrico foram observados os sinais polarográficos de 29,4 e 8,7 para o clorofórmio e o DDT, respectivamente. Determine a concentração de DDT na amostra desconhecida. Pessoal, então você tem aqui, essa relaçãozinha que eu estou mostrando aqui para vocês, que você tem o sinal do analito dividido pela concentração do analito, e aqui você tem o sinal do padrão dividido pela concentração do padrão. Isso daqui é um fator de resposta, né? Isso daqui é um fator de resposta, que você chama de F, né? Então, essa daqui é a equaçãozinha. Então, a primeira coisa que eu posso determinar, que eu preciso fazer, é determinar esse fator de correção, esse F. Então, você imagina que eu vou rearranjar essa equação aqui para obter o valor de F, né? Então, eu vou escrever que F é igual a AX vezes S, dividido por X vezes AS. Né? Você imagina que S é o padrão interno, X é a amostra. Né? Então, eu vou determinar dessa maneira aqui o valor do meu fator de resposta. Né? Você imagina que esse fator de resposta seria o seguinte, tipo, eu tenho 1 miligrama por litro do meu analito e 1 miligrama por litro do meu padrão. Um dá um sinal, o sinal do analito é X e o sinal do padrão é 2x. Esse F é o coeficiente que vai me relacionar a resposta do analito com o padrão.
tá? Então, a primeira coisa que a gente vai determinar é o valor de F. Então, quais são os dados que a gente tem aqui do exercício? Ele está falando que, num primeiro momento, que a concentração do DDT é 0,800. Ele está falando que a concentração do DDT é 0,8. Ele está falando que a concentração do clorofórmio, CHCl3, é 0,5 milimols, né? Posso até dar uma... Vou fechar aqui para ficar mais imponente, né? Milimols. Milimols. E ele está falando que as respostas dessas soluções, né? São, respectivamente, né? 15,3 para o clorofórmio, né? Então, você imagina que a resposta para o... Então, vou colocar aqui a X. O meu analito é o DDT, né? E o meu padrão interno é o clorofórmio. Então, aqui o enunciado fala, forneceu sinais de 15,3 para o clorofórmio. Então, você imagina que a resposta do meu padrão interno é 15,3. E aqui ele está falando que a resposta para o meu analito, que é o DDT, é 10,1. Então, aqui eu tenho a concentração do analito. Aqui eu tenho a concentração do analito. E aqui eu tenho a concentração do padrão interno. As unidades, né? As unidades são... A unidade de resposta aqui é microampere. As unidades de resposta é microampere. Aqui, na verdade, como você imagina que as concentrações e as respostas têm que estar na mesma unidade. O valor de F ele é adimensional, né? Você imagina que vai cortar concentração com concentração e microampere com microampere, né? Lembra que esse M quer dizer mol por litro, né? Então vai cortar o mol por litro com mol por litro e o microampere com microampere. Então o F é um fator adimensional, ele não tem unidade. Então, utilizando esses dados do problema, eu vou determinar o meu valor de F. Então, eu vou colocar aqui a resposta do meu analito vezes a concentração do meu padrão interno, dividido pela concentração do meu analito, vezes a resposta do padrão interno. Pronto, eu determinei o valor de F. Agora, sabendo o valor de F, eu vou querer determinar a concentração do meu analito. Então, ele está falando agora que uma solução desconhecida contendo DDT foi colocada em um balão volumétrico de 100 ml e foram adicionados 10,8 microlitros de clorofórmio. Após a diluição com solvente até a marca de aferição do balão volumétrico, foram observados os sinais 29,4 e 8,7 para o clorofórmio e o DDT, respectivamente. Então, agora, eu vou dizer que a resposta do meu analito foi de 8,7. A resposta do meu padrão interno foi de 29,4. A concentração do meu analito é a minha incógnita, né? Eu quero saber a concentração do analito. E agora eu tenho que determinar a concentração do meu padrão interno. A única coisa que o enunciado do exercício está me falando é que foram colocados, deixa eu ver, 10,2 microlitros de clorofórmio. Então, você imagina que o volume do padrão interno foi de 10,1 microlitros. E ele está falando que a densidade do padrão interno
A densidade do cloroformo é 1,484. Então, eu tenho que a densidade do meu padrão interno, que é o cloroformo, é de 1,484. Ele está me dizendo isso. E a massa molecular do clorofórmio, o enunciado do exercício está falando, que é 119,39. Então, a densidade está em miligramas por litro e a massa molecular está em gramas mol. Então, agora eu tenho mais esses dados aqui. Agora eu tenho mais esses dados aqui para resolver o meu probleminha. Certo? Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, você imagina que agora eu vou ter que arrumar essa fórmula aqui para que ela me dê a concentração do meu analito. Olha, eu vou ter que... Agora eu quero achar o valor de x, né? Então, você imagina que para eu achar o valor de x, ele vai vir para cá, o S vai vir para cá multiplicando. Então, eu vou ter a resposta do meu analito vezes a concentração do meu padrão interno dividido por F vezes a resposta do meu padrão interno. Então, eu vou determinar a concentração do meu analito. Eu vou determinar a concentração do meu analito usando essa formulinha aqui. Tá vendo? Só que tem um pequeno detalhe, né? Dois pequenos detalhes. Não se esqueçam que a amostra foi diluída 10 vezes, né? Porque eu coloquei 10 ml de amostra no balão de 100 e coloquei esse volume aqui de clorofórmio de 10,1 microlitros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a concentração do meu padrão interno que foi adicionado à amostra. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a concentração do meu padrão interno que foi adicionado à minha amostra. Então, pessoal, o que você vai fazer? Primeira coisa é determinar, na verdade, a concentração do clorofórmio, passar a concentração do clorofórmio para mols por litro. A gente vai usar aquela mesma formulinha, que a gente já vinha usando sempre, que é que a concentração é igual à densidade dividido pela massa molecular, que é a densidade dividido pela massa molecular. Não se esqueça que como a densidade está em miligramas por litro, a minha resposta vai ser mols por ml. Então, eu multiplico por 1000 para passar de ml de mol por ml para mol por litro. Lembra quando a gente determinava a concentração de uma solução de ácido clorídrico concentrado? Eu dava para vocês a massa molecular do ácido clorídrico, aí a densidade da solução. Sabendo a massa molecular e a densidade, você sabe me dizer qual que é a concentração mol por litro da solução. Então, aqui, eu vou fazer a densidade vezes 1000, dividido pela massa molecular. Então, a concentração do clorofórmio é 12,42 mol por litro. Como eu coloquei 10,1 microlitros, né? Eu vou fazer a diluição, né, para 100 ml. Então, é a concentração da solução vezes o volume que eu adicionei. Eu vou passar, então, tudo para litros. Lembra que o volume vai cortar com volume? Então, eu tenho que passar microlitros para litros e o volume do balão também eu vou ter que passar para litros. Então, você lembra que esse U de microlitros quer dizer 10 a menos 6. Então, o volume que foi colocado na minha amostra de clorofórmio foi 10,1 microlitros, ou seja, 10,1 vezes 10 a menos 6 litros.
E o volume final da minha solução foi 100 ml, ou seja, 0,1 litros. Então, aqui eu acabei de determinar a concentração do meu padrão interno. Agora que eu sei a concentração do meu padrão interno, é só eu substituir tudo nessa fórmula. Eu já tenho o fator de resposta e a concentração do padrão interno. Agora é só substituir na fórmula que eu determino a concentração. Então, a resposta do analito é 8,7. A concentração do padrão interno é 0,01255 mol por litro. Dividido pelo fator de resposta que eu já tinha determinado anteriormente, né? Vezes a resposta do meu padrão interno. Então, eu vim aqui, ó, formatar célula. Eu vou colocar em científico para ficar mais bonitinho. E dou um OK. Né? Então, ele tem 9. Então, a resposta que foi obtida é 9 vezes 10 a menos 4 mol por litro, a concentração do meu analito. Né? Eu poderia representar como 0,9 milimol. Foram as unidades que eu coloco. É melhor eu colocar. Lembra que esse M quer dizer mol por litro. Certo? Vamos ver se bateu com o que a gente achou nos anos anteriores. Bem, enfim, aqui vocês têm então a resposta do exercício. Ok? Deixa eu ver uma coisa. Pessoal, então vamos fazer um intervalinho dos 10 minutinhos, aí a gente já volta para, melhor dizendo, vamos fazer uns 20 minutinhos de intervalo, aí a gente volta a 19h57 e a gente continua. Vou fazer mais alguns intervalos nessa aula para ver se não fica tão cansativo. E é porque eu queria terminar, só faltam... Tem essa aula e só mais 2 para acabar o semestre, né? Aí na última aula eu estava pensando em deixar ela para vocês resolverem a prova, então eu queria terminar a matéria no máximo nessa aula e na próxima, tá bom? Então a gente já volta então.